Estamos no ar na Rádio Amigo Espírita. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Amigo Espírita, canal 1, e agora pelo YouTube. Essas pessoas que aqui estão, e normalmente nós costumamos a cumprimentar também as outras plataformas que porventura estão nos transmitindo. Um beijo do centro do coração. E como eu sempre digo, um abraço de várias voltas. E meu nome é Décio Naves, hoje é 15 de 8 de 2016 e estamos falando aqui de Palmas. A Rede Amigo Espírita tem como mote, como objetivo principal, divulgar, instruir e unificar a nossa doutrina, né? Então, através desta oportunidade, nós temos a oportunidade, né, vamos dizer assim, de atingir os quadrantes da Terra. Porque temos vários depoimentos aqui relativamente a vários pontos do planeta. Então, nesse momento, e além de agradecer a oportunidade, a gente deseja uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde, conforme o horário que os internautas estejam vendo esse vídeo. Relativamente aos nossos estudos de hoje, que são o trabalho estimula a inteligência. Necessidade do trabalho. Genericamente, o vocábulo trabalho pode ser definido como ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer conseguir, né, alguma coisa. Vamos aqui, meus irmãos, na verdade, falar relativamente o valor do trabalho e sua necessidade para a nossa evolução. Porque sem o trabalho, nós dificilmente evoluiríamos como evoluímos, como estamos. Há de se ressaltar que antes de estarmos aqui nesse mundo de prova e expiação, passamos pelo mundo primitivo. E foi através do trabalho, foi através do perquirir, foi através de uma série de vicissitudes e sofrimento, e o sofrimento, ele traz a evolução. Ora, Décio, eu preciso sofrer para evoluir? Não necessariamente. Mas o sofrimento, através da expiação, da dor e das provas, faz com que nós colocamos a inteligência a favor do progresso. E como veremos nesta aula de hoje, né, que está dentro da lei divina, que é a lei do trabalho, e são 10 leis, nós já vimos 3, o trabalho é necessário e, de uma certa forma, bastante oportuno e vem corroborar, vem contribuir substancialmente com a nossa evolução. O trabalho, porém, é lei da natureza, mediante o qual o homem forja o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa, ampliando os recursos de preservação da vida por meio das suas necessidades imediatas na comunidade social onde vive. Naturalmente, o trabalho ele é responsável, além da evolução propriamente dita, ele é responsável pelo pão, ele é responsável para nos dar o conforto material, aquele conforto que faz ou que é necessário ao nosso processo evolutivo. Ora, é através do trabalho que eu tenho condição de oferir a matéria propriamente dita, né? Ouvir o metal, onde eu, através do mesmo, adquiro as minhas necessidades básicas
e as necessidades dos meus familiares, que, por consequência, me dá ou me proporciona uma vida melhor. E somos sabedores que este corpo é o templo onde abriga o espírito. Então, ele é responsável para ou pela sua evolução, propriamente dita, né? Ele é responsável pela sua evolução. A evolução de quem? Do espírito. Muito bem, meus irmãos. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço físico, né, de ordem material. Quando você tem uma atividade intelectual que não está vinculado ao labor propriamente dito, isso através da cultura, através do pensar, através de agir proativamente dentro de uma situação e você criando condições, né, que propicia a inteligência ou inclusive a entabulação de trabalhos materiais e, por consequência, obtendo maior rentabilidade, né? E maior facilidade em executá-lo. Executar o quê? O trabalho. Então, você está trabalhando. O ler, propriamente dito, é um trabalho. Né? Ler, pensar, você matutar, fazer uma coisa em benefício ao próximo, ele também é um trabalho. Veja que você fisicamente não está laborando, você não está dispensando ou tendo suor em função daquilo que você está fazendo, mas, no entanto, você está trabalhando. Trabalho nos remete à saúde, nos remete à paz, à prosperidade, à felicidade humana e muito mais. Remete-nos à saúde, porquanto, ao trabalharmos, ao laborarmos, nós estamos fazendo exercício físico, onde proporciona a circulação do sangue e somos sabedores, cientificamente, aliás, a ciência, de uma certa forma, assim nos afirma que o exercício melhora as atividades orgânicas e, em melhorando esses órgãos, por consequência, vamos viver mais. Então, trabalhar é viver mais. Pensar, ler, matutar, como falamos, é também uma forma de trabalho. A prosperidade. Prosperidade, quando você trabalha, você tem a prosperidade material, aquilo que nós falamos. Você ganha o vil metal que lhe propicia, ao adquirir necessidade, onde vai lhe facilitar e lhe dar uma vida melhor. Não só para você, propriamente dito, mas para as pessoas que também te cercam ou lhe são caras, os seus parentes, propriamente dito. Ele propicia paz. Sem dúvida alguma, eu, no meu trabalho, no meu serviço, no local onde eu laboro, e eu trabalhando, tendo uma harmonia, consequentemente, eu vou ter paz. E a paz vai desdobrar-se em felicidade. E muito mais, né? Nos remete, sobretudo, às virtudes, ao crescimento íntimo. E o que são virtudes? Tudo aquilo que contrapõe, que opõe-se aos vícios, são virtudes. Quero aqui, nesse momento, eu estou sentindo a sala, uns cumprimentando os outros, mas eu ainda estou sentindo a sala muito calma, sem questionamento, sem pergunta, e aqui o que é proibido é deixar de perguntar. Porquanto não há nenhuma pergunta mal feita, burra, ou que eu vou pagar um mico, nada disso. O que nós não podemos é ficar sem perguntar, de participar, ter alguma colocação. Isso por quê? Por mais que nós preparamos os nossos estudos de hoje, mas para que eu mesmo, ou os mesmos, não ficam de forma engessada, e quando você dá uma contribuição na tela, a gente, de uma certa forma,
fala sobre essa contribuição e muitas vezes é uma inspiração àquilo que o seu colega, né, ao lado da outra cidade, gostaria de fazer. Né? Nós estamos aqui agora com 23 pessoas e muitas pessoas gostariam de fazer o questionamento, umas não o fazem, porquanto, né, sentem um pouco constrangido ou envergonhada. Repito, nada de vergonha, nada de constrangimento. O trabalho, no entanto, não se restringe apenas aos esforços físicos, como eu falava. Kardec, de uma certa forma, assim falou. E o Espiritismo foi bastante profícuo, muito inteligente. A espiritualidade disse a Kardec que trabalho é toda atividade útil. Porque, na verdade, várias pessoas já chegou para você, você está numa vida boa, não está trabalhando, não está... Ora, mas ler um livro, como vimos, é um trabalho. Conversar com o velho, com a criança, fazer qualquer atividade útil é um trabalho, né, meus irmãos? É um trabalho. Trabalho. Thomas Edison, ele, uma pessoa que trabalhava exasperadamente, após, ou mesmo antes da energia elétrica, teve várias invenções. E certa pessoa chegou para ele, olha, o senhor é um gênio. O senhor é um gênio. Não só inventou a lâmpada elétrica, como várias outras atividades, né, que veio corroborar com a nossa tranquilidade e felicidade humana. Alguém falou, olha, é uma genialidade. E ele falou, pois é, mas é muita determinação, meu filho. Eu diria que é de inspiração 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, é determinação mesmo, né? É trabalho. Joana de Ângeles diz que o trabalho é que rege a lei da vida. E é verdade, né? Jesus, pela mesma forma, falou com propriedade. Meu Pai trabalha desde a criação do universo. E eu assim também o faço. Nós devemos trabalhar, pois. A física, por exemplo, meus irmãos, conceitua o trabalho pelos movimentos, né, dos corpos, dos átomos, pelo movimento de um determinado corpo. Isso constitui para a física um trabalho. A fisiologia, já relativamente o desgaste da energia na ação muscular, é o conceito de trabalho para a fisiologia. A economia, como ela fala relativamente ao trabalho, é uma atividade produtora de bens de consumo, né? Bens e serviços, capital e trabalho. Filosofia. A filosofia já é a ciência do perquerir, do questionar, é toda e qualquer atividade. Aí vem a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, e diz o seguinte, através de Kardec, que trabalho é toda atividade útil. Toda atividade útil constitui-se em trabalho. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o habitat. Habitat é o local que se vive, né, meus irmãos? Cria condição de conforto, através do trabalho, abnegação, né, da sua dedicação propriamente dita, do qual não decorre a troca nem permuta da remuneração, ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral. Crescendo no sentido moral e espiritual. Então, todo aquele trabalho que não demanda labor, que não demanda esforço, que não demanda suor, você está evoluindo de forma vertical, ou seja, você está evoluindo. Então, aquilo que nós falávamos, né, no início,
o trabalho, ele contribui com a evolução do espírito. Tem uma contribuição aqui do Reginaldo Gonzaga, ele faz uma participação, um questionamento aqui. Como é que tem pessoas que não trabalham e têm tudo, e não fazem nada para ajudar o próximo? Veja bem, Reginaldo, isso pode ocorrer? E ocorre até. São aqueles, vamos dizer assim, sanguessuga, que vivem quase como aquelas plantas sugando as outras, né? Mas isso, na verdade, ele vai, no decorrer do tempo, evoluir com isso, por quanto? O fato de ele sempre depender de alguém e que essa pessoa praticamente faz tudo, num segundo ou terceiro momento, há de vir e virá, e como sempre a gente vê isso, alguns malefícios do ato de ele não trabalhar. Jesus disse o seguinte: necessários são os escândalos, mas ai da mão que eu praticá-lo. Hoje eu vivo às expensas de outrem, vivo, como você mesmo diz, gozando de felicidade e do vigor do trabalho dos outros. Se eu não tivesse condição, por condições assim, como que diríamos, da idade, de ser uma pessoa já idosa, ou por outra, ser dependente fisicamente de outra pessoa, de outrem, tudo bem. Mas no caso que você coloca, depreende que não. Ou seja, a pessoa está simplesmente aproveitando do próximo. Mas não tenha dúvida que isso é temporário, isso é um período passageiro. Logo, logo, o próprio sistema que ele está, ele vai trabalhar. Bruno, ele faz uma contribuição da seguinte forma: mesmo um trabalho sujo eleva o espiritismo? Ou melhor, o espírito? Eu só, quando direcionado, ou só quando direcionado esse trabalho para o bem, para o equilíbrio, ou eleva o espírito independente do direcionamento? Veja bem, Bruno, quando falamos em elevar o espírito em processo evolutivo, a gente diz que, ou depreende que estamos indo de um ponto A para um ponto B. Se estamos falando em processo evolutivo, o ponto B, naturalmente, ele é superior ao ponto A. Então, um trabalho que não tem por objetivo elevar o espírito, propriamente dito, ou ele ou no meio em que ele participa, não é um trabalho bem-vindo, não é um trabalho que vai, de uma certa forma, fazer a elevação do espírito propriamente dito ou naquele local onde o mesmo atua. Então, necessariamente, é um trabalho para o mal. Ora, eu, atuando muitas vezes em alguma coisa que esta mesma coisa, ela induz, propicia outras pessoas o direcionamento ao mal, é um trabalho, sem dúvida, mas é um trabalho errôneo, malfazejo da minha parte. Quem trabalha muito e tem pouco, ajuda muito. Já quem tem tudo, ajuda pouco. Fala assim o nosso Reginaldo Gonzaga. Deixa eu ler novamente. Quem trabalha muito e tem pouco, ajuda muito, já que tem tudo, ajuda um pouco. Né? É um jogo de palavras, né, Reginaldo? Mas, efetivamente, aquele que mais tem, nós vamos verificar lá, que Kardec pergunta o limite de trabalho e o quanto nós devemos trabalhar. E a espiritualidade fala do limite de nossas forças. Então, por um processo, nós falávamos do trabalho remunerado. Aquele trabalho remunerado e o trabalho, quando não é remunerado e você faz de forma fortuita, olha aí, Bruno, Bubu, de forma fortuita, você está se autoelevando, você está crescendo espiritualmente.
Por um processo, ele se desenvolve na forma horizontal, é o trabalho remunerado, e se melhora de forma exteriormente. Pelo outro, que é no sentido vertical, é quando você faz um trabalho não remunerado, pelo prazer de fazer. Por exemplo, servir uma sopa, conversar com a pessoa idosa, fazer uma caridade, ler um bom livro, conversar com uma pessoa de idade, ele conta uma história 10, 15, 20 vezes a mesma história. E olha que a gente está, nesse caso, fazendo uma caridade. Fazendo a caridade como dessa? Sim, estamos fazendo a caridade porque estamos ouvindo esta pessoa contar essa mesma história. Ouvir uma criança. Eu tenho um filho, ele tem uma dificuldade neurológica, ele tem 31 anos, tem um comportamento, eu diria que tem hora de uma pessoa de 11 anos. E do centro aqui, da presidente, do centro, ela mandou-nos, no grupo que participamos, falando dessa caça de Pokémon, etc. e tal, e que o filho de um grande empresário caiu do 16º andar, morreu. Pois bem, e posteriormente eu recebi até a foto dessa criança, uma criança de 13 anos. Aí eu comentando com o Glauber, que é meu filho, que ele gosta do Pokémon, sai procurando, ele tem 31 anos biologicamente, repito, mas de idade efetiva, de idade biológica é 31 anos, de idade efetiva uns 10, 9, dependendo as atividades, né? Pois bem, ele falou, não, pai, eu discordo com o senhor. Olha para você ver, e eu fiquei assim, perplexo com o que ele disse-me a hora. Eu disse, não, pai, está faltando, essa criança caiu do prédio porque o pai não saiu com ele. Por que não pegou o carro, não saiu, foi procurar esses Pokémon? O senhor já fez isso comigo. Gente, mas aquilo ali foi uma lambada que ele me deu, e aí ele concluiu o seguinte, nesse caso específico, essa criança morreu porque houve ou faltou carinho dos pais. Mas veja que eu estou falando com minhas palavras, né? Ele não tem essa facilidade. A Dione Mello diz, o que difere a qualidade do trabalho físico ou espiritual é o amor. Justamente. A Dione Mello diz que o que difere a qualidade do trabalho físico e espiritual é o amor. É o amor com o qual você emprega aquilo que, de uma certa forma, vai fazer diferença a outra pessoa que você aplica aquele trabalho, né? Muito bem, Adione. Sem o trabalho, o homem permaneceria na sua infância quanto à inteligência. Veja bem, foi nos perguntado agora mesmo, questionado aí no texto, e aquelas pessoas que dependem e que fica como um sanguessuga dependendo do trabalho de outrem. Aí, volta-se o seu início, né? Volta-se a sua infância quanto à inteligência. O cidadão fica estacionado. Por isso que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco, veja aí, Deus outorgou o quê? A inteligência, né? Em compensação. Então, ora, gente, eu sou uma pessoa frágil, eu sou uma pessoa que não tenho força, mas eu contrato uma pessoa para carregar o guarda-roupa, carregar esse cofre. Eu não tenho condições físicas para tal. No entanto, Deus deu-me outras atividades para que eu implemente o trabalho. O trabalho através do pensar, o trabalho através do agir, o trabalho através da elaboração de atividade ou rotinas
que facilita a vida das outras pessoas. Marinalva Melo coloca o seguinte: o trabalho pouco deve ser de qualidade, porque não é de quantidade. Então, veja bem o que ela falou, é preferível um trabalho pouco de qualidade do que um trabalho exasperadamente, né, de forma exaustiva, que não tem qualidade nenhuma. E nisso, né, o Marinalva, é também uma prece. O que é preferível? A prece que efetivamente venha do coração, que não seja tão somente dos lábios, que venha do coração, né? Não seja aquela prece decorada, aquilo, de uma certa forma, falado de uma maneira automática, A nossa próxima tela, nós falaremos também dentro do trabalho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O trabalho é ao lado da oração, veja bem, Marinalva, e não foi à toa que eu falei em oração, né? É o mais eficiente antídoto, vamos dizer, o remédio contra o mal. Porquanto conquista valores incalculáveis com o espírito, que o espírito corrige as imperfeições e a disciplina, a vontade, né? Então, veja bem, ao lado da prece, o trabalho é uma das coisas que vale mais e combate mais o mal. Reginaldo coloca aqui, faz uma contribuição: o trabalho dignifica o homem. Podemos nos espelhar na natureza, pois os pardais trabalham o dia todo. Os pardais trabalham, a natureza, através uma planta, né, através da clorofila, através da absorção dos raios, há o processo de clorofila e exaure, esparge, joga no ambiente, capturando o gás carbônico e jogando, através da fotossíntese, o oxigênio, que é importantíssimo à nossa vida. É um trabalho. A matéria propriamente dita, constituída de moléculas e essa de átomos, os átomos estão dentro lá, e existe dentro de cada átomo elétrons, prótons. E aquilo que a física quântica fala, neutrino, a subpartícula do átomo, né, estão trabalhando. E o fato de não colidir, não bater, não se chocar, é através de um trabalho naturalmente coordenado por algum espírito que, na matéria, já fizemos esse estágio, né? Antes de partirmos para o vegetal, nós tivemos na matéria bruta. Muito bem. Até lá, a área de texto, eu verifiquei aqui, a última nós falamos. Então, o momento perigoso para o cristão decidido é o ócio, não do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulgura a luz da oração e a chama da fé. Então, é através do trabalho que vimos relativamente a implementação da paz, da prosperidade, dando saúde para a pessoa que o faz, redundando em prosperidade e alegria de uma maneira geral, né? Os nossos avós, os nossos pais, e a gente mesmo já viu essa expressão: cabeça vazia é moradia de quem? Do diabo. Ora, porque quando efetivamente a pessoa não está fazendo nada, ele fica matutando, fica pensando que, né? O que eu vou fazer? O que eu devo fazer? E aí é aquele negócio que os nossos ancestrais diziam, e eu diria até com propriedade: cabeça vazia é moradia da coisa ruim.
Fernando Ferreira, 2F, né? Ele faz o seguinte questionamento: quais atributos devemos buscar no desempenho do trabalho? Muito bem, Fernando. No início, nós estávamos falando que o trabalho ele tem por objetivo proporcionar saúde, ele tem prosperidade, paz, tranquilidade e, fechando isso, a nossa evolução propriamente dita. É através do trabalho que nos evoluímos, especialmente de forma vertical, que é a evolução espiritual. E justamente ao trabalho, que não demanda esforço físico, aquilo que você faz de uma certa forma e com uma gratuidade tamanha, no sentido de tão somente proporcionar melhores dias e melhores situações às outras pessoas e a você mesmo. Você não está vendo tão somente o vil metal, o dinheiro, em função desse labor. Então, muito embora, quando assim o faz, você evolui? Sim, evolui de forma horizontal. E a evolução espiritual é quando você faz esse trabalho voltado à parte espiritual, à sua consciência e à ajuda do próximo. Muito bem. A natureza do trabalho não é a mesma nos mundos evoluídos, como nos mundos inferiores. Vai, Décio. Peraí. Nesses mundos perfeitos, nesses mundos felizes, ou mais acima, eu já vi falar que nos mundos dadivosos nós somos assessores diretos de Deus, lá também trabalhamos perfeitamente. Ora, trabalha-se e talvez até mais. Evidentemente, quanto mais puro e mais evoluído é o mundo, a forma de trabalho não é tão densa, não é tão penosa como nós fazemos aqui na Terra. Aqui, você faz um trabalho, e esse trabalho, muitas vezes, lhe dá dor física, dor no braço, dor na mão, até o próprio computador para as pessoas que não utilizam, uma pessoa que trabalha no cais, uma pessoa que trabalha no campo, fala, não, esse cidadão aí está trabalhando com um computador, isso é muito leve esse serviço. Ora, e nós somos sabedores que há doenças severas relativamente à utilização constante de um computador, a LER, a DORT, né? E dores terríveis, e só sabe quem as possui. Normalmente, o colega de serviço, o colega de sessão, de uma forma jocosa, aí, ó, tá aí, tá com LER, tá. Por quê? Porque ele não tem e acha que, de uma certa forma, aquele colega está escondendo ou está apresentando aquela disfunção para deixar de trabalhar, né? Ou de ajudar ali na sessão, vamos dizer assim. Tem uma participação aqui no texto. Deixa eu voltar aqui. Sem o trabalho, como vamos conservar a espécie? Reginaldo Gonzaga colocou. Lei de conservação. Ele atua também na lei de conservação do trabalho, né? Uma lei que é, por demais, assim, evidenciada nos animais propriamente dito. Mas nós, no reino animal, temos o instinto de conservação. Quem quer morrer? Quem não toma um analgésico para uma dor qualquer? Quem não vai ao médico quando sente-se doente, né? Então, é a lei de conservação. Nós somos sabedores que estamos nesta vida, ou nessa existência, porquanto vida só temos uma. No entanto, hora nenhuma queremos morrer. A natureza do trabalho é a mesma nos mundos evoluídos e nos mundos inferiores. Isso segundo os mundos, né? Quanto maiores ou ou menos densos são os mundos, naturalmente os trabalhos são mais leves. Mas, no entanto, não deixa de ser menos responsável. Mas não devemos deduzir que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, uma vez
de ser um benefício. Então, muitas pessoas, e alguns assim pensam, não, eu estou trabalhando agora, o objetivo desse trabalho que eu faço no momento, angariar fundos mercadológicos, fundos mercantis, para garantir-me uma boa vida quando da minha aposentadoria. Ora, se ele aposenta e não tem atividade, ele pode não fazer aquele labor ou a atividade a qual ele desenvolveu por 3 ou 4 décadas, mas ele tem, como vimos, N possibilidades, N variantes de implementar um trabalho. Aqui e agora, nós estamos realizando um trabalho. Nós estamos falando dessa lei de dessa lei divina, né, que está dentro de nossa consciência, que é sobre o trabalho. Nós estamos o quê? Trabalhando. Você que está do outro lado, matutando, pensando, muitas vezes até discordando do que o Décio está dizendo, também está trabalhando. O pensar, como falamos anteriormente, é uma forma de trabalho. É uma forma de trabalho. Carentes de indústria e de invenção, passa a vida a conquistar alimento. E o que é isso? Estão nos mundos mais inferiores do que lá não tem indústria, lá não tem essas invenções, lá não tem a ciência evoluída como efetivamente nós vamos passar para um mundo de regeneração e mundos felizes e dadivosos, como lá não tem esse trabalho mais exaustivo. Então, repetindo, quanto mais o mundo é evoluído, mais evoluído, por consequência, é o trabalho. Deixa eu ver a área de texto. Realmente, não tem como conservar a espécie, né, Reginaldo? Precisamos trabalhar, senão a lei de conservação, ela simplesmente esboroa. Entretanto, os mundos felizes não são obras privilegiadas, visto que Deus não é parcial para com seus filhos. Todos são acessíveis às mais alta categoria. Apenas lhe cumpre a eles ajustar pelo seu trabalho. Então lá trabalha, não trabalha como aqui. Porque permanecer inativo é, de uma certa forma, um suplício muito grande. Vamos ver essa tela aqui que fala dos objetivos. Objetivos do trabalho. Ele tem um objetivo, o aspecto material, né? O aspecto espiritual e o desenvolvimento da inteligência. Sobre o aspecto material, nós vimos e falamos que ele garante, sobre o aspecto material, ele vai nos dar o dinheiro, a parte mercantil responsável pela aquisição das nossas, de víveres, de gêneros de primeira necessidade e de outras coisas para satisfazer as nossas necessidades ou os nossos desejos que proporcionam, né, uma vida melhor. Proporcionam uma vida física melhor, a manutenção, né? Pelo aspecto espiritual, o desenvolvimento da inteligência. Isso aí vimos que justamente vai ocorrer quando? Quando nós fazemos um trabalho que não demanda esse labor exaustivo, né? Não demanda suor, não demanda essa coisa extraordinariamente ruim. A nossa próxima tela aqui. Limite do trabalho. Veja bem, precisamos ter repouso. E qual que é o limite do trabalho? Assim como o trabalho, o repouso também é uma lei da natureza. Afirma os benfeitores na questão 682 do Livro dos Espíritos,
que o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. Aí, ó, viu? Então, o trabalho é necessário, ele é indispensável, ele contribui com a evolução da inteligência, que é o objeto do título do nosso estudo de hoje, mas ele também é necessário para nos proporcionar meios para que nós adquirimos víveres, adquirimos coisas outras que nos dá, né, sustentação, nos dá uma vida melhor. E o limite? Devemos trabalhar quanto? O que o corpo efetivamente der conta, aquilo que não magoa, o limite das suas forças. Mas o espírito, ele não precisa de trabalho, né, meus irmãos? O espírito não precisa. Lembra os protetores de Kardec que o limite do trabalho é o limite a você, a nós propriamente dito, e às pessoas às quais nós nos relacionamos. As pessoas às quais nos relacionamos. O conceito de aposentadoria, segundo o Espiritismo, é puramente físico. O homem só está dispensado do labor, do trabalho, aquele trabalho que ele vinha executando. Aquela faina diária, aquele fazer o que ele vinha fazendo, apertando o parafuso, fazendo aquela atividade da faina diária. Mas, ao aposentar, ele pode ler, ele pode participar nos centros espíritas de várias atividades, etc, etc, etc. Repetimos, qualquer atividade útil, segundo Kardec, é uma forma de trabalho. É uma forma de trabalho. O conceito de aposentadoria, nós já falamos, né, relativamente, tinha um pai bastante simples, e o filho, ele já tinha concluído o básico, e via, o pai era pedreiro, e o pai fazia uma atividade no campo da sua profissão, né? O mesmo era pedreiro, ele fazia o orçamento, e o seu filho, ele achava e ficava assim por demais triste e constrangido do pai, uma vez que eu mesmo não sabia ou tinha pouco leitura, fazia aqueles garranchos. E o filho falou, tão logo eu concluí o fundamental aqui, o que minha mãe tem uma máquina ali, eu vou datilografar, na época da máquina, né? Esses orçamentos do papai e vou passar às pessoas. E ele vai ver, e nisso, ele chegou, papai, olha, a partir de hoje, os orçamentos que o senhor fizer, eu vou datilografar, e o senhor vai dar para o cliente do senhor datilografado, tudo nessa papel em branco, né? Mesmo que a gente corta essa folha A4, e dá em 2, faz menor. Aí eu deixou a criança fazer, ele saiu com o orçamento, chegou lá e deu o próprio orçamento. Aí ele disse o seguinte, o filho falou, pai, mas eu vi que o senhor está aí no bolso o orçamento que eu datilografei, o senhor deu, foi o orçamento do senhor? Filho, o que é muito importante é a palavra do seu pai. O seu pai fala que vai fazer isso, vai levantar essa parede, vai colocar esse piso, vai fazer aquilo que, de uma certa forma, acordou com o cliente, e ele faz. Então, é muito importante a palavra. Ora, o menino estava errado? Não. Mas o pai, com esse pensamento, o pai, com essa ação, mostrou-se à criança, àquele jovem, né, que estava entrando na puberdade, que era muito importante, a palavra e o que ele estava falando com o cliente, e o cliente e fazendo ao mesmo tempo. Veja o que é o trabalho, né? Então, não por eu estar, propriamente dito, tendo um curso superior ou alguma coisa, eu posso realizar um trabalho melhor,
ou de maior relevância do que aquele cidadão que está num patamar inferior a mim. Quando o homem está ocupado com a sua tarefa, as paixões aquietam-se. A ociosidade instiga-as, abrindo-lhes um vasto campo de ação. O trabalho é também um grande consolador. É um preservativo salutar contra as nossas aflições, contra as nossas tristezas. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Quem falou isso? Leon Denis, após a morte, né? No livro Após a Morte. Veja que, nesse aspecto, o trabalho, ele, além da evolução, ele dá paz. Ele tira-nos da ociosidade, porque a ociosidade, ela abre um vasto caminho para que implementamos coisa ruim. E você, implementando o trabalho, você dissipa a ociosidade. O trabalho é um grande consolador, como diz Leon Denis, e é, pela mesma forma, um preservativo salutar contra as aflições, né? Um preservativo salutar contra as aflições. Deixa eu disponibilizar essa outra tela aqui. Meu pai trabalha até agora, e eu também, né, trabalho pela mesma forma. Isso está em João, capítulo 5, versículo 17. Jesus diz, porque nós precisamos, não é um fato. E você tem que trabalhar, mesmo que você não tenha necessidade mercantil de o fazer, mas é oportuno e importante que você trabalhe, porquanto, como vimos, né, o trabalho, ele corrobora com a sua evolução, a evolução espiritual. Quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Quem disse isso? Chico Xavier, através do seu mentor, uma psicografia, Emmanuel, falava pela mesma forma isso. Então, vem, de uma certa forma, corroborar com aquela tese que falávamos relativamente sendo o trabalho, moradia, né? Você estando na inércia, sem fazer nada, não trabalhando, você está com a cabeça e as ações voltadas ao que efetivamente não presta. Então, a nossa bibliografia hoje foi o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Tempestade, Joana de Ângeles, Vida e Sexo, de Emmanuel, Evolução em Dois Mundos, e as apostilas de Juiz de Fora, do Instituto de Desenvolvimento Espírita, e da Federação, Tomo Único da FEB. Então, esses foram os nossos estudos. Deixa eu verificar aqui a área de texto. Décio, que lição podemos tirar? Nossa amiga Ênia pergunta. Que lição podemos tirar do trabalho perdido? Ou seja, aquele esforço laboral que não trouxe nenhum resultado. Olha, Ênia, eu acho que, na verdade, a rigor, não existe nenhuma coisa perdida. O simples fato de você qualificar, em termos de qualidade, qualificar ou quantificar como uma ação ou uma atividade perdida, você já verificou que não deve fazê-la ou não deve repeti-la. O que demandou daí? Demandou um ensinamento. Ora, então, eu não vou fazer isso mais, porquanto, daquela forma, porquanto, do jeito que eu a implementei, aquilo
efetivamente não trouxe resultado nenhum. E não foi o bem para a empresa, para mim propriamente dito, e para as pessoas que eu vinculo. Acima, o Reginaldo colocou: os gananciosos podem apreciar a natureza, que explica quase tudo, e tem frente, e tem quase tudo. Tem frente que trabalha para juntar bens materiais, né? Tem gente que trabalha para juntar bens materiais. Aí é aquele negócio, né? O bem material, ele é importante. O dinheiro não tem nada de errado, mas o que você faz com o dinheiro, o que você faz com os bens materiais, esse sim tem de levar em conta. Não podemos servir a Mamon e as riquezas ao mesmo tempo, né? Então, Jesus disse, você não pode servir a dois senhores, ou serve um, abandona outro, ou efetivamente não serve nenhum, acaba não servindo nenhum. Vale lembrar que a ociosidade começa no pensamento. A Dione Mello colocou aí, muito bem colocado. E como? Né? Quando nós não pensamos adequadamente, quando nós não pensamos em alguma coisa que pode contribuir, que pode, de uma certa forma, fazer alguma mudança, e o pensamento é tão importante que já vimos, e sobretudo no estudo anterior, quando falávamos da comunicação além túmulo, vimos que os espíritos comunicam por pensamento. E o pensamento é muito importante, porque ele precisa do fluido magnético, do fluido vital, para perpassar de um ponto A para um ponto B. E se você pensa de forma conscientânea, né? De forma justa e adequada, você vai angariar, vai convergir para aquele ambiente bons espíritos. Ora, entendo bons espíritos, ali, necessariamente, eu sofro inspiração e intuição para, pela mesma forma, atuar com atividade produtiva e proveitosa. Muito bem, meus irmãos. Então, esses foram os nossos estudos. Posteriormente, nós vamos verificar, vamos falar da lei de reprodução, do casamento, do relacionar-se, né? Nós vamos falar, esses serão os nossos próximos estudos, da segunda-feira vindoura, do dia 22. Então, faremos uma pequena prece para encerrar os nossos estudos dessa data. Meu Senhor Jesus, e toda a espiritualidade que deu sustentação a essa sala de estudo, que nos dê força para que implementamos as atividades laborativas, as quais fazemos, tanto no que pertine ao ganhar, ao oferir dinheiro propriamente dito, ou aquelas outras que são voltadas à nossa evolução horizontal, vertical, voltada ao espírito, qual seja aquela que não há bens materiais em decorrência das mesmas, que ajude-nos, tanto uma como outra, que ao fazermos, que ao implementarmos o trabalho, esse trabalho seja útil não só a nós, sobretudo a outra pessoa, ao nosso próximo. Porque vós já disseste com propriedade, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer o próximo, como gostás ou querer que o mesmo lhe faça. Né? Então, você vai fazer alguma coisa baseado no que você gostaria que essa pessoa fizesse com você. Assim, Senhor Jesus, Divino Carpinteiro, fluidifique e autorize, sobretudo, em espírito Chico Xavier e Maria Santíssima, vossa mãe, que
Magnetize a água constante desse copo e as pessoas que não pegaram, não tem problema, posteriormente vai na geladeira, pegue e lembre, uns 3 segundos, de alguma palavra que aqui dissemos, ou mesmo se não lembrar, simplesmente diz, ó meu Deus, meu bom Senhor, fluidifica a água constante desse vasilhame, tome com fé, tome com ardor, ou se você vai dar, se você vai dar para uma pessoa que está necessitando, um parente, uma pessoa próxima, que o faça, tome com fé. Muita paz, que Deus nos ajude. Eu, como sempre, digo, amo cada um de vocês e amo, sobretudo, essa doutrina extraordinária.